Passamos então a palavra ao nosso querido Afrânio. Olá, boa tarde. Tudo bem, pessoal? Saí correndo com tanta pressa que esqueci a palestra em casa. Foi boa, né? Estou catando aqui nos livros para recompor aqui, para nós conversarmos. Mas o que nós preparamos foi para nós conversarmos sobre o bem e o mal, né? Uma lição que eu acho que vale a pena a gente sempre recordar e que está no Livro dos Espíritos e está também na Gênese. Está no Livro dos Espíritos, logo no início da parte terceira do Livro dos Espíritos, quando a gente fala das leis morais, né? Kardec começa a enunciar as leis morais, ou seja, as leis divinas, que são aquelas que nós devemos nos esforçar para praticar. Nós temos ali inserido, então, por Kardec, a questão do bem e do mal, porque tem tudo a ver, essa questão do bem e do mal, com as leis morais. E temos também na Gênese, no capítulo 3 da Gênese, nós temos uma abordagem de Kardec também sobre o bem e o mal. Então, eu estava outro dia estudando esse assunto e achei interessante a gente conversar sobre isso, né? E de maneira que o que nós entendemos pelo bem e pelo mal? Como é que Kardec conduz esse pensamento para nós? Se nós olharmos no Livro dos Espíritos, essa discussão começa na questão 629 do Livro dos Espíritos, né? A parte terceira do Livro dos Espíritos começa justamente um pouquinho antes. Começa na questão 614. Kardec começa a falar sobre as características da lei natural, e aí, na 629, ele se preocupa com essa questão do bem e do mal. Ele pergunta assim aos espíritos: que definição se pode dar de moral? E os espíritos então respondem: a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Distinguir o bem do mal. Então age com moral, com moralidade, quem distingue o bem do mal. E, naturalmente, quem não consegue fazer essa distinção, deixa de obedecer à regra da moral, né? Deixa de obedecer à moral. Os Espíritos continuam dizendo: o homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, cumprir a lei de Deus significa fazer o bem. Não cumprir a lei de Deus significa fazer o mal. Essa questão é uma questão muito atual, né? Porque nós estamos num momento compatível com a nossa evolução espiritual. Somos espíritos imperfeitos, somos espíritos. Nós, muitas vezes, sem percebermos, nós deixamos de praticar o bem. Embora saibamos que, lá desde a questão 621, né? Desde a questão 621, um pouquinho antes, portanto, dessa questão 629, Kardec pergunta para os espíritos onde estão inscritas as leis de Deus. E os espíritos dizem que na nossa consciência. Então vejam vocês, nós todos temos dentro de nós, ou em nós, uma espécie de um chipzinho, né, chamado consciência, e nessa consciência nós temos, portanto, inscritas, temos ali inseridas a noção do que é bem e do que é mal, do que é correto e do que é errado, porque ali estão inscritas as leis de Deus, né? Isso é muito importante nos dias de hoje, porque o problema o nosso problema é que nós estamos numa faixa da nossa evolução, no momento da nossa evolução, nós ainda somos espíritos imperfeitos, e muitas vezes a gente não consegue ver com clareza
o que é o bem do que é o mal. A gente como que anestesia a nossa consciência. A consciência nos diz o que é o bem, mas a gente diz, todo mundo está fazendo, todo mundo faz, eu não vejo por que eu também não fazer. Este é o grande risco que nós sofremos, que nós corremos, e fazemos isso com naturalidade. Vivemos num momento de grande violência na nossa cidade. De repente, numa roda de amigos, surge a discussão sobre a melhor maneira de nós combatermos a violência. Poxa, a violência, diz lá um dos nossos amigos, não espírita, né? Ou talvez até espírita, tão invigilante quanto nós, e diz assim, não, que isso, o negócio tem que botar uma lei dura aí, plantar uma pena de morte, bandido bom e bandido morto. E aí nós que estamos ouvindo participando dessa discussão, a gente diz, é isso mesmo, olha aí a gente fazendo mal, sem que a gente perceba que está fazendo mal, né? Porque a lei de Deus manda que nós pratiquemos o bem. E fazer o bem é justamente praticar a lei de Deus. A lei de Deus é a lei de amor. Deus não nos disse para nos amarmos uns aos outros. A lei de amor é a lei de Deus. E quando nós, portanto, estamos emitindo opinião nesse sentido inverso à lei do amor, nós estamos praticando mal. Mas eu não pensava que pudesse ser assim, mas infelizmente é assim. É que nós estamos num momento da nossa evolução espiritual que a gente não percebe. Não é porque todo mundo faz que o fazer com insistência as coisas erradas torna as coisas certas. Então, nós somos os vigilantes de nós mesmos, através da nossa consciência. Porque quando nós desencarnarmos, nós não vamos chegar no mundo espiritual, não tem lá esperando um tribunal por nós, o nosso espírito guardião não está lá como nosso advogado de defesa, e temos uma série de outros espíritos fazendo o Ministério Público, fazendo a promotoria. Não temos um juiz, nada disso. A consciência é o nosso juiz, nós somos juízes de nós mesmos. Nós vamos ser confrontados com o que nós fizemos, e aí, libertos do corpo, libertos talvez das influências que o corpo tem sobre nós, nós vamos parar para pensar e dizer, puxa, mas quanta bobagem eu fiz, né? Eu não podia ter concordado com essa afirmativa. Eu sou espírita, eu sou cristão, eu não posso, portanto, me deixar levar por este caminho. Às vezes a gente, por exemplo, vai fazer uma compra e damos o dinheiro para fazer o pagamento, né? Isso quando usamos dinheiro, hoje a gente usa muito mais o cartãozinho, né? O cartão de crédito, o cartão de débito. Mas a gente dá o dinheiro. A gente dá uma nota lá de R$50 e recebe um troco a mais de R$100, talvez, né? E aí, às vezes, até o comerciante pergunta, o senhor me deu 50 ou me deu R$100? E aí tem gente que se aproveita, ainda diz assim, não, eu lhe dei R$100. O sujeito dá o troco de R$100. Isto é um tipo de falta que nos compromete diante da lei de Deus, né? Então nós precisamos estar atentos ao nosso comportamento para que nós não infringamos a lei de Deus, né? Então o bem e o mal estão muito mais, a prática do bem e do mal está muito mais próxima de nós do que a gente às vezes imagina. A gente acha que, não, isso é uma discussão acadêmica. Não, é uma discussão bem próxima da nossa realidade. É uma discussão bem próxima do nosso dia a dia. E por isso eu quis conversar sobre esse tema com vocês na tarde de hoje. Continua Kardec perguntando, como se pode distinguir o bem do mal? É a questão 630. E os espíritos respondem, o bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la, né? Então, é o que nós estamos falando. Se nós estamos agindo de acordo com a lei de Deus, estamos fazendo bem.
estamos agindo contrário à lei de Deus, estamos fazendo mal. As leis de Deus, se nós nos reportarmos aqui ao Livro dos Espíritos, são aquelas. Aqui no Livro dos Espíritos nós temos 10, né? Lembram-se? A lei da adoração, a lei do trabalho, a lei de sociedade, né? Vamos ver todas aqui, não vou me recordar de todas. Deixa eu marcar aqui, senão eu vou perder a página. Reprodução, né? Adoração é a primeira dela. Vamos ver aqui, vou isso vai mais rápido. Ó. Aqui temos 10, lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei da igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, amor e caridade. Essa aí é que é a mais importante, ou a que está mais afeta ao nosso comportamento em relação ao próximo. Lei de justiça, amor e caridade. Mas não são só essas 10, não. Né? A gente olha assim e diz, não, essas 10 aí são as 10 leis de Deus. Mas existem muitas outras. A lei de fraternidade, que não está aqui, a lei de solidariedade, que também não está aqui. Né? Existem outras leis. Então nós temos que agir de acordo com a lei maior, que é a lei do amor, que engloba todas essas aí. Né? Então, este é o grande desafio de todos nós. Há uma historinha sobre esse tema, circula inclusive na internet, né? Pronto, que beleza, consegui perder aqui, está aqui. É uma história atribuída a Albert Einstein, quando ele era ainda jovem. O Einstein nasceu em 1875 e morreu em 1957, né? E conta-se uma história, como disse, atribuída a ele. Isso não é uma... Estou danado mesmo, hein? Meu dedo aqui, não querem que eu leia a história, mas eu vou ler. É uma história muito interessante, porque ela enfatiza rapaz, que letrinha pequenininha. Vou aumentar aqui. Era uma história que se passa no início do século XX, 1900. Einstein, portanto, era um garoto. E conta a história assim, ó, durante uma conferência com vários universitários, um professor da Universidade de Berlim desafiou seus alunos com esta pergunta: Deus criou tudo o que existe? Aí um aluno respondeu com grande certeza: sim, ele criou. Deus criou tudo? Perguntou novamente o professor. Sim, senhor, respondeu o jovem. O professor indagou então: se Deus criou tudo, então Deus fez o mal? Pois o mal existe, e partindo do preceito de que nossas obras são um reflexo de nós mesmos, então Deus é mau? Veja a pergunta do professor, né? O jovem ficou calado diante de tal resposta e o professor ficou todo feliz. Se regozijava de ter provado que a fé era uma perda de tempo. Porque, afinal de contas, se Deus fez o mal, então Deus era mau. Outro estudante levantou a mão e disse: esse é o Einstein. Segundo algumas versões. Posso fazer uma pergunta, professor? O jovem ficou de pé, e lógico foi a resposta do professor. O jovem ficou de pé e perguntou: professor, o frio existe? Que pergunta é essa? Disse o professor. Lógico que existe. Ou por acaso você nunca sentiu frio? Com uma certa imponência, o rapaz respondeu: de fato, senhor, o frio não existe. Segundo as leis da física, o que consideramos frio, na realidade, é a ausência de calor. Todo corpo ou objeto é suscetível de estudo quando possui ou transmite energia. O calor é o que faz com que este corpo tenha ou transmita energia. O zero absoluto é a ausência.
é a ausência total e absoluta de calor. Todos os corpos ficam inertes, incapazes de reagir, mas o frio não existe. Nós criamos essa definição para descrever como nos sentimos se não temos calor. Que aluninho chato, hein? Né? Você é professor, pega um aluno desse pela frente e diz, meu Deus do céu, não devia ter vindo dar aula hoje, pô, né? Coisa complicada. Bom, o estudante, e existe a escuridão? Perguntou novamente o estudante. O professor respondeu, temendo a continuação do estudante, disse, existe. O estudante então respondeu, novamente comete um erro, senhor. A escuridão também não existe. A escuridão, na realidade, é a ausência de luz. A luz pode-se estudar, a escuridão não. Até existe o prisma de Nichols para decompor a luz branca nas variadas cores, que está composta com suas diferentes longitudes de ondas. A escuridão não. E continuou. Um simples raio de luz atravessa as trevas e ilumina a superfície onde termina o raio de luz. Como pode saber quão escuro está um espaço determinado? Com base na quantidade de luz presente no espaço, não é assim? Escuridão é uma definição que o homem desenvolveu para descrever o que acontece quando não há luz. Finalmente o jovem perguntou ao professor, senhor, o mal existe? Devolveu a pergunta do professor. Certo de que para esta questão o aluno não teria explicação, o professor respondeu. Rapaz, que coisa chata esse negócio aqui. Esse cismou que eu tenho que copiar isso aqui. Pronto, copia então. Certo de que para esta questão o aluno não teria explicação, o professor respondeu. Claro que sim, lógico que existe. Como disse desde o começo, vemos estupros, crimes e violência no mundo todo. Essas coisas são do mal. Com um sorriso no rosto, o estudante respondeu. O mal não existe, senhor. Pelo menos não existe por si mesmo. O mal é simplesmente a ausência do bem. É o mesmo dos casos anteriores. O mal é uma definição que o homem criou para descrever a ausência de Deus. Deus não criou o mal. Não é como a fé ou como o amor, que existem como existem o calor e a luz. O mal é o resultado da humanidade, não ter Deus presente em seus corações. É como acontece com o frio, quando não há calor, ou a escuridão, quando não há luz. Por volta dos anos 1900, este jovem foi aplaudido de pé, e o professor balançou a cabeça, permanecendo calado. Imediatamente o diretor dirigiu-se àquele jovem e perguntou qual era o seu nome, e ele respondeu, Albert Einstein, senhor. Então essa é a historinha envolvendo Albert Einstein. Eu não sei se realmente essa história é de Albert Einstein, mas o fato é que no livro A Gênese, de 1868, Kardec já dizia exatamente isso, no capítulo 3, item 8. Pode-se dizer que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Assim como o frio não é um fluido especial, também o mal não é atributo distinto. Um é negativo do outro. Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Eu acho que essa história aí nos leva a duas conclusões. Ou o Einstein leu a Gênese, né? O que é uma possibilidade, ou era uma concepção, era uma ideia comum naquela época, né? Disseminada. Mas aí nós teríamos que pensar, mas o professor então não sabia que esta era a concepção da época, né? Que o mal não existe, que o mal é fruto da atividade do homem, o que existe na verdade é o bem. De maneira, meus amigos, que fica aí o enigma para nós. Afinal de contas, foi o Albert Einstein ou não foi o Albert Einstein? O que importa é que a história é verdadeira. O mal só vai existir quando nós não praticarmos o bem. Então, se nós ficamos nos fixando nos dias de hoje no chamado mal, nós estamos abrindo mão do nosso conhecimento espírita,
que diz que nós temos que praticar o bem, nós temos que disseminar a luz. E se disseminamos a luz, o mal, evidentemente, deixa de existir. E é o que gradativamente vai acontecer na nossa sociedade, que vai acontecer no nosso mundo. Gradativamente, o mal vai se erradicar. Não com a rapidez que muitos esperam. Nós estamos hoje num mundo de expiações e provas, em transição para mundo de regeneração. Isso é muito falado na doutrina. E as pessoas dizem assim, agora vai melhorar, vamos transformar em mundo de regeneração, o bem vai sobrepujar o mal. Mas se nós formos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, lamento, vou dar mais notícias. No Evangelho segundo o Espiritismo não está dito que o mundo de regeneração existe uma predominância do bem. Não, não está dito isso lá não. É só olhar lá no capítulo 3 também do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos ver que no mundo de expiações e provas, o mal prevalece sobre o bem. No mundo de regeneração, vai haver um equilíbrio. Vamos ter o mal e vamos ter o bem. No mundo feliz, aí o bem vai sobrepujar o mal. Mas ainda vamos ter o mal também. E apenas nos mundos celestes ou divinos é que não teremos mais a presença do mal. Aí teremos apenas espíritos bons, espíritos aperfeiçoados. E quando nós chegarmos a essa condição, vai ser realmente uma maravilha para todos nós, né? De maneira, meus amigos, que nós temos que aprender a conviver com o mal, disseminando bem. É essa lição que este estudo traz para nós. O mal não existe. O mal é falta de luz. Se existe mal na nossa sociedade, é porque existe falta de luz na nossa sociedade. Então nós temos que nos esforçar para produzir mais luz, para produzir mais bem, para que o mal, que é a escuridão ali da historinha, se erradique, ou pelo menos diminua a sua influência sobre todos nós. É nesse sentido, portanto, que temos que nos conduzir. E a lição vai nos aprofundando nesta direção. Diz assim, tem meios o homem distinguir por si mesmo o que é o bem do que é o mal? É a questão seguinte, 631. E a resposta, sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Nós não temos a nossa consciência. Na nossa consciência não está dito lá, não está escrito o que é bem e o que é mal, o que é a prática da lei de Deus. Então como é que nós vamos praticar a lei de Deus? Os Espíritos dizem que nós somos inteligentes para isso. Como é que nós vamos saber o que é certo e o que é errado no nosso comportamento? Dizem os Espíritos, basta que nós nos coloquemos numa situação como Jesus se comportaria diante dessa situação. E agir da forma como Jesus agiria. Não é isso que a questão 625 do Livro dos Espíritos fala? Que Jesus é o nosso guia e modelo? Então, se nós temos dúvida quanto ao nosso comportamento, como seguir, como agir, nós vamos apenas procurar simular em nós mesmos o que faria Jesus se estivesse no meu lugar, né? É isso que os Espíritos querem dizer para nós, né, nessa questão 631, né? Quando eles falam que nós devemos apelar para a nossa inteligência. O que Jesus faria se estivesse no nosso lugar? Jesus imediatamente chancelaria a pena de morte? Mas de maneira alguma. Jesus aceitaria o troco a mais do que nós temos que receber? De maneira alguma. Jesus se perderia tempo espalhando fake news no WhatsApp ou no Facebook? De maneira nenhuma. Como é que Jesus agiria? Então essa é a nossa responsabilidade. Porque nós temos aí as ferramentas modernas, né,
e é muito fácil a gente transmitir uma ideia que está ali naquela ferramenta, mas nós precisamos ter certeza que o que a gente está transmitindo é verdadeiro, né? Não é uma notícia falsa, uma fake news, como dizem, né, os estudiosos aí do assunto, os que estudam esse assunto. A gente tem que ter muita certeza, porque disseminar uma notícia falsa é como dizem os estudiosos, é como você chegar no alto de uma torre, abrir um travesseiro cheio de penas de ganso, né, e deixar que as penas, ao sabor dos ventos, se espalhe, né? Você espalhar uma fake news é você agir dessa forma. Você não sabe onde é que vai parar aquela notícia falsa. Pode levar até alguém ao desespero, né? Então nós precisamos, meus amigos, ter responsabilidade com as nossas atitudes, porque nós ainda somos imperfeitos. Então temos que estar vigilantes, porque nós estamos mais próximos da prática do mal do que muitas vezes imaginamos, né? E vamos ver aqui, os Espíritos continuam respondendo às perguntas de Kardec. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem, quando em realidade pratica o mal? É o que nós estamos falando. Então a pessoa está pensando que está praticando o bem, mas na realidade está praticando o mal. E aí? Respondem os Espíritos. Jesus disse: vede o que queríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Então nós nos enganamos porque queremos, porque nos deixamos levar pelas aparências. Na 633, a regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele na lei natural a regra desse proceder e um guia seguro? Reciprocidade ou solidariedade, né? Tem um guia seguro para a gente seguir essa regra? Quando comeis em excesso, dizem os Espíritos, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessitais. Quando excedeis dessa medida, sois punidos. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se atendesse sempre à voz que lhe diz, basta, evitaria a maior parte dos males, cuja culpa lança a natureza. Então, meus amigos, nós estamos necessitando urgentemente de compreender melhor estas regras traçadas, estas leis traçadas por Deus, para que nós nos sintamos mais felizes, mais úteis, nos sintamos mais solidários, né? Nos sintamos mais receptivos na nossa jornada terrestre. Nós precisamos conhecer e praticar o bem cada vez mais. Tem uma outra questão aqui. Realmente foi uma pena eu ter esquecido o meu estudo. Já estava tudo mastigadinho ali, ficava muito mais fácil, né? Mas vamos continuar aqui nos esforçando para fazer o nosso melhor. Será tão repreensível quanto fazer o mal, o desejá-lo, né? Quer dizer, às vezes a gente não faz o mal, mas a gente, intimamente lá, a gente deseja que o mal aconteça. O que a gente precisa saber é que a responsabilidade existe, num caso como no outro. A gente sabe disso, né? A gente sabe disso. Às vezes a gente não faz o mal porque não tem a oportunidade. Olha o que os Espíritos dizem. Conforme a virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar. Sobretudo quando há possibilidade de satisfazer-se a esse desejo. Se apenas não pratico por falta de ocasião, é culpado quem o deseja.
né? Se nós não praticamos o mal porque não temos a oportunidade, mas desejamos que o mal aconteça, nós estamos sendo responsáveis, né? Vejam vocês, agora nesse clima que nós estamos político do nosso país, muitas vezes a gente deseja que as coisas aconteçam lá para os principais personagens aí do noticiário, né? O pensamento é força, a gente tem que tomar cuidado com o nosso pensamento também, né, gente? Então, se a gente começa a pensar que gostaria que isso acontecesse ou aquilo acontecesse a fulano, a Beltrano, a Cicrano, nós estamos intimamente nos associando a esses acontecimentos. Então, se esses acontecimentos ocorrem, nós nos associamos, nós somos responsáveis. À medida que a gente vai aprofundando o estudo, a gente vai vendo que nós estamos permanentemente vigiados por nós mesmos. E aí é que a gente vê a nossa pequenez, a nossa imperfeição. Porque a gente se sente absolutamente incapaz de não pensar, de não desejar que algumas coisas aconteçam a determinadas pessoas que nos lesaram durante tanto tempo e continuam tripudiando da nossa inteligência, do nosso bom senso. Então, nós precisamos saber desses assuntos. Nós precisamos conversar sobre essa colocação que a doutrina faz sobre o bem e o mal. Porque nós não podemos imaginar que Jesus, em momento algum, desejasse, nem intimamente, o mal de qualquer dessas pessoas que estejam envolvidas em crimes contra a sociedade brasileira. Então nós precisamos estudar, meus amigos, nós precisamos ler cada vez mais, precisamos cada vez mais compreender. Em outra passagem aqui, Kardec vai perguntar sobre a possibilidade da prática do mal ser mais comum naqueles que vivem em comunidades menos favorecidas pelos órgãos estatais, né? As comunidades carentes que nós temos no nosso estado, nas favelas, como a gente falava antigamente, a gente fala em comunidade. Então, Kardec coloca uma questão, que não é uma questão da época dele, mas é uma questão dos dias de hoje, né? Mas na época dele havia muita pobreza também, então ele coloca com outras palavras. Viver nesses bolsões de pobreza, né? Onde nós vemos que se desenvolvem, de repente, muitos vícios, vício aqui no sentido de ações contrárias à lei de Deus, favorece a prática dessas ações? E aí os espíritos vão dizer que não é necessariamente assim, né? Que certamente existe um arrastamento, mas nós temos o livre-arbítrio, nós podemos impor a nossa vontade, e é o que a gente vê, quantas obras sociais, quantas pessoas se destacam nas comunidades do Rio de Janeiro e do Brasil todo, levando à frente projetos sociais, levando à frente projetos que beneficiam, que trazem a cultura, que trazem a saúde, que trazem a cidadania para dentro dessas comunidades. Então são pessoas que fizeram que prevalecesse o seu livre-arbítrio. Então todos nós podemos fazer prevalecer o nosso livre-arbítrio. Então é certo que existe um arrastamento, existe uma facilidade. É aquela história da porta larga e da porta estreita. A porta larga é aquela que nos conduz mais facilmente, mas que infelizmente nos leva a um sofrimento maior. A porta estreita faz com que a gente passe Então o arrastamento pode existir, mas não é irresistível. Essa é a palavra que os espíritos usam. Não existe arrastamento irresistível em termos de prática do bem e de prática do mal. Então precisamos fazer prevalecer o nosso livre-arbítrio.
nós que somos espíritas, nós que somos, portanto, esforçados em fazer o melhor ao nosso alcance para nos aperfeiçoarmos, nós precisamos saber que depende só de nós, né? E que nada que a gente faça, nenhum argumento que a gente use, tentando minimizar um erro que tenhamos cometido, vai ser levado em conta, né? Nós precisamos caminhar, portanto, de forma segura. E todos nós, portanto, temos condições de fazer o bem na nossa caminhada. Isso que eu estava falando para vocês é a questão 644. Para certos homens, o meio onde se acham colocados não representa a causa primária de muitos vícios e crimes? E aí responde, sim, mas ainda há uma prova que o espírito escolheu, quando liberdade, levado pelo desejo de expor-se à tentação para ter o mérito da resistência, né? Às vezes a pessoa está situada naquela região mais desfavorecida porque ela escolheu estar ali, né? Essa é uma situação que a gente precisa conversar. Há uma espécie de uma heresia que se fala muito na doutrina espírita, que muita gente acha que vai ser assim. Nessa encarnação, nós estamos passando por dificuldades, nós vivemos com limitações de ordem material, né? Digamos que seja assim a nossa vida. Nós somos pobres, materialmente falando. Então, na próxima encarnação, a gente fica esperando, não, quando eu desencarnar, eu vou reencarnar, e aí eu vou vir rico, vou vir cheio de bens materiais, vou estar bem. Isso é um engano. Não é isso que a doutrina fala. O que a doutrina fala é que nós temos que combater as nossas imperfeições. Se a sua imperfeição está na forma como você lida com os bens materiais, se você é pobre ou se você é rico, não significa que na encarnação subsequente, se você é pobre vai vir rico, se você é rico vai vir pobre. Não é isso. Você tem que vencer a tua imperfeição. Se você é um rico, tem muito dinheiro, mas é um sujeito orgulhoso, vaidoso, insensível, não dá a mínima, portanto, para o seu semelhante, a tua prova da riqueza é você combater esses vícios que você tem. É você combater o teu orgulho, o teu egoísmo, é a tua vaidade, a tua insensibilidade. É você desenvolver, no sentido inverso, portanto, os valores que combatem esses vícios. Pode acontecer de você voltar na outra encarnação, de novo rico, né? Para você vencer essas tuas dificuldades, essas tuas imperfeições. Por outro lado, você pode ser pobre, e o fato de ser pobre não significa que você não tem imperfeições, não tenha vícios. Você pode ser pobre e ser um pobre orgulhoso, vaidoso, preconceituoso, intolerante. Pode ter lá os seus vícios também, que são os vícios que você tem que combater. Todos nós, nessa faixa que nos encontramos, temos vícios. Precisamos combater esses vícios. Por isso que lá na questão 919, né, o Kardec pergunta como nós devemos proceder em relação aos nossos vícios, e os espíritos dizem que nós devemos fazer, como disse um sábio da antiguidade, devemos nos conhecer a nós mesmos. De que forma? Devemos nos conhecer a nós mesmos fazendo diariamente uma reflexão sobre como foi o nosso dia. E a partir de como foi o nosso dia, a partir dessa reflexão, nós vamos nos conhecendo melhor, vamos vendo melhor as nossas imperfeições e vamos combatendo melhor as nossas imperfeições. É isso que nós temos que fazer. Então, meus amigos, nós podemos ter várias encarnações numa mesma situação para que possamos dar o passo seguinte na nossa evolução espiritual.
Não há essa questão de nós, de repente, sermos numa encarnação de um jeito e na encarnação seguinte do jeito oposto. Não, não é assim que acontece. Não é assim que vai ser. Né? Nós temos até exemplos disso aí. Todo mundo já leu há 2000 anos. Né? Um romance de Emmanuel, que conta a vida do próprio Emmanuel. Logo no início do romance, quem leu o romance se lembra que Emmanuel, naquele momento ali, ele é Públio Lentulus, ele está conversando com um amigo na varanda de casa, chamado Flamínio Severo, está contando um sonho que ele teve. Vocês se lembram qual é o sonho que ele teve? Puxem pela memória. Ele está dizendo que ele se via numa encarnação passada como senador, como o avô dele, Públio Lentulus Sura, que era o avô dele. Ora, nessa encarnação ele é de novo, o neto é de novo senador, veja o que eu estou falando. Numa encarnação ele é senador, reencarna como neto dele, vem de novo senador, para combater as suas imperfeições, que no livro há 2000 anos ficou claro para nós. A gente vê ali que o Emmanuel é um sujeito orgulhoso, né? É um sujeito machista, porque fazia parte da sociedade da época, né? A Lívia era tratada como as mulheres da época eram tratadas. A Lívia era a esposa dele. Então, ele veio para combater as mesmas imperfeições que ele já tinha quando era Públio Lentulus Sura. Um outro exemplo, nosso Jesus Gonçalves. Todo mundo conhece Jesus Gonçalves. Um ranceniano, né, que se notabilizou na doutrina espírita. Depois que ele tinha um problema de estômago, um problema crônico de estômago, uma dor que não passava de jeito nenhum. E ele frequentando, participando de uma reunião, ele não era frequentador da reunião, né? Levado por amigos, eu acho que por aquela que vai ser inclusive a sua companheira, ele vai a uma reunião, não me lembro agora quem o leva, vai a uma reunião, eles estão fazendo uma prece, e aí durante a prece, ele faz uma prece para Deus. Deus, se você realmente existe, coloque aqui nesse copo de água o remédio que eu preciso para deixar de ter essa dor no estômago, que no final da prece eu vou beber. Termina a prece, ele bebe a água, a dor desaparece, nunca mais volta. Jesus Gonçalves se torna um divulgador da doutrina espírita, se torna um espírito de proa, né? Uma pessoa divulgadora realmente da doutrina espírita no meio dos rancenianos e fora deles, como o nosso Amazonas Hércules aqui no Curupaiti. Jesus Gonçalves era lá de Borembi, lá em São Paulo. Então, Jesus Gonçalves, antes de ser Jesus Gonçalves, antes de ser ranceniano, lá na época do Império Romano, ele foi alarico, um conquistador. Isso está num livro, que tem inclusive aí na livraria, acho que na biblioteca também, chamado A Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves, que relata que ele foi alarico, e quando ele estava às portas de Roma, para invadir Roma e tomar a cidade, ele recebe a visita de Agostinho, né? Que depois vai ser canonizado, vai ser Santo Agostinho, né? Agostinho, que era bispo de Hipona, vai até ele, humildemente, e pede a ele, tudo bem que ele vai invadir Roma, mas que, por favor, ele poupasse as mulheres e as crianças. E aí o alarico diz para ele assim, negativo, chama um soldado e diz, pode matar o padre. Aí o soldado diz para ele assim, não senhor, eu não vou matar o padre não, porque isso dá azar, se o senhor quiser que mate, né? Tipo aquela história que o Gilberto conta aqui, né? Que o sujeito está dormindo ali na frente, aí o orador diz para o que está do lado, ô, acorda esse sujeito aí que está dormindo do teu lado aí, por favor. Aí aquele que o expositor, a quem o expositor diz para ele assim, não senhor, o senhor que acorde ele, o senhor que fez ele dormir.
né? Foi a mesma coisa aqui o Alarico queria matar o Agostinho, mas não matou o Agostinho, né? Ele mandou o soldado matar. O soldado disse: não, senhor, não vou matar não. O senhor que mate, porque matar um religioso dá azar, né? E o Agostinho foi embora, foi poupado. Agostinho foi embora e fez o seguinte: colocou nas igrejas de Roma, colocou as mulheres e as crianças. Alarico invadiu Roma, destruiu tudo, tomou a cidade, mas não invadiu uma igreja, seja por superstição, né, seja por interferência dos espíritos, mas o fato é que as crianças e mulheres foram poupadas, graças a nosso querido Agostinho. Agostinho depois, no mundo espiritual, vai se tornar guia espiritual, vai ser uma espécie de intercessor, né, pelo nosso Alarico. Alarico vai desencarnar, vai ter várias encarnações posteriormente, né, para se adaptar, como especial, porque ele fez tanto mal, né? Os cobradores são tantos que a espiritualidade só encontra um jeito: deixar ele como no corpo, né, ainda sem ter lucidez, para que só depois, mais tarde, como Jesus Gonçalves, ele venha reencarnar. Mas vejam, várias encarnações como especial, né, como conquistador. Parece que ele tinha tido uma outra antes de Alarico, também conquistador, não me lembro agora com precisão, mas várias encarnações. Então a gente fica pensando assim: nessa encarnação eu estou passando necessidade, mas na próxima eu vou vir bem, do bom e do melhor, tudo vai ser melhor para mim. Sim, pode até ser, vai depender do teu esforço em domar as nossas más inclinações nessa encarnação. Então, meus amigos, a doutrina é cheia de diretrizes para nós, né? Todos nós somos criados simples e ignorantes, né? A doutrina nos ensina isso. Somos criados sem conhecimento, sem, portanto, nenhuma noção de bem e do mal. Nós não somos criados, portanto, melhores ou piores do que ninguém. Somos todos criados da mesma forma. Nosso esforço é que vai fazer com que a gente mais rapidamente conquiste a perfeição espiritual ou não. Conquistar essa perfeição espiritual é uma decisão nossa e passa por esse tema que nós estamos conversando hoje, sobre o bem e o mal. Na proporção em que nós conseguirmos, com o nosso livre-arbítrio, evitar a prática do mal, ainda que por omissão, e agirmos sempre no bem. Eu digo praticar o mal por omissão porque o Evangelho diz que para fazer o bem é necessário que nós façamos. Mas agora, para fazer o mal, basta que nós nos omitamos. É só você não fazer muitas vezes que você faz o mal, né? Você está vendo uma pessoa pedindo socorro, basta você esticar a mão e trazer aquela pessoa e fazer o bem. Aí você diz: não vou fazer isso não, porque se eu fizer isso, se eu esticar a mão, de repente isso pode resultar para mim. Se você estiver num navio, num barco, sei lá, de repente meu barco pode afundar, né? Então não, deixa ele morrer lá, melhor ele morrer do que eu morrer junto com ele, né? Esse é o raciocínio que a gente pode ter e que é inadequado, né? Nós temos o dever de fazer o bem, e fazer o bem é tentar salvar, é tentar ajudar. Então, na proporção em que nós fizermos o bem, nós vamos progredir mais rapidamente ou mais lentamente. Isso vai demandar muitos e muitos anos, muitos e muitos séculos, mas nós estamos a caminho. Nós já conhecemos a doutrina espírita. A doutrina já nos possibilita esse conhecimento. Temos é que nos lembrar deles no nosso dia a dia. Como dei aqui alguns exemplos, o mal está muito mais próximo de nós do que a gente muitas vezes pensa. O mal não está longe, o mal está aí, ao nosso alcance.
se nós não formos vigilantes. E creiam, todos são criados simples e ignorantes. Porque aqui tem também uma outra heresia que se diz aí no mundo espírita, muitas vezes. O pessoal gosta de dizer que Jesus fez uma evolução em linha reta. Jesus nunca praticou atos equivocados. Jesus sempre progrediu em linha reta. Isso é o maior absurdo, a maior heresia que a gente pode absorver. Se todos somos criados simples e ignorantes, é sem exceção, inclusive para Jesus. Ah, mas Afrânio, mas Jesus é um espírito puro. E aí, como é que é isso? Como é que ele pode ser espírito puro e nós não estamos aqui nessa terra de expiações e de provas? É evidente que Jesus não fez a evolução dele na terra. Jesus fez a evolução dele em outros mundos. Não há muitas moradas na casa de meu pai. Então Jesus fez a evolução dele em outra galáxia, em outros mundos, totalmente fora do nosso alcance nesse instante. E ele, como espírito puro, ele recebeu a missão de ser o governador espiritual da Terra. Quando a Terra estava em formação para receber as primeiras manifestações de vida, Jesus já era espírito puro, ele já estava no comando. Mas ele fez a evolução, como nós estamos fazendo agora. De repente vocês vão ser os Cristos de outros mundos no futuro. Cada um de nós pode ser o Cristo de outro mundo no futuro. Em outro planeta, em outro mundo, em outra galáxia, em outro mundo de expiações e provas, em outro mundo primitivo. Isso vai depender da nossa decisão de caminhar em direção à luz. Então, meus amigos, tenhamos sempre em mente que todos nós podemos fazer o bem. E fazendo o bem, nós, portanto, deixamos de fazer o mal. Porque a regra é essa. Se a gente faz o bem, nós estamos cumprindo a lei de Deus. Se não estamos cumprindo a lei de Deus, nós estamos fazendo o mal. E o Emmanuel nos lembra nesse livrinho aqui, Ceifa de Luz, na lição número 26, nos lembra o seguinte: em qualquer posição na qual te vejas, dispõe sempre de certa faixa de tempo a fim de fazer o bem aos outros. Isso é uma coisa que a gente alega muito. Eu não faço o bem porque eu não tenho tempo, né? Podia até contar uma história, mas não vou contar não, porque a Cristina já está me dizendo aqui que está em cima da hora, né? Mas a gente sempre tem que arranjar, a gente sempre tem tempo para fazer o bem, a fim de fazer o bem aos outros, tanto quanto queiras, como julgues melhor, da maneira que te pareça mais justa e na extensão que desejas, para que, auxiliando aos outros, recebas dos outros mais amplo auxílio no instante oportuno. Então, todos nós temos tempo para fazer o bem, né? Não tem aquele ditado que diz, quando precisar de alguma coisa, pede alguém que não tem tempo. Alguém que não tem tempo. Porque esse alguém que não tem tempo vai arranjar um tempo para te ajudar. O cara que tem muito tempo, esse é o que é o problema. Esse normalmente não consegue arranjar lá um minuto sequer para te dar atenção. Esse esforço em fazer o bem, ele é muito favorável a nós. Primeiro, porque nós estamos fazendo bem, estamos fazendo o que a doutrina recomenda. E segundo, porque fazendo bem, muitas vezes, nós estamos beneficiando outras pessoas que têm afetos que vão ficar gratos e vão se tornar nossos simpatizantes e vão agir em nosso favor nos momentos em que nós também estivermos precisando receber uma migalha de amor na nossa caminhada. Então, companheiros, fazer o bem faz bem, né? E para fazer o bem, basta praticar a lei de Deus. Fácil. É só a gente caminhar nessa direção. Com o conhecimento que temos, acredito que todos nós estamos no caminho certo. E todos têm muita paz. Aí, desculpe, aí fiquei meio confuso no início, porque realmente quando eu fui procurar no carro, cadê as minhas anotações?
e aí só vi um pacote de batata frita que a Linha Massa mandou trocar no mercado. Eu disse, caramba, esqueci de trazer as minhas anotações. Mas espero que tenha levado uma boa mensagem para vocês na tarde de hoje. Muita paz para todos.